sofreu algum tipo de preconceito ou escutou narrativas? Ah, não é da cidade, não é da região, e para contrariar tudo isso, você acaba sendo o vereador mais votado, né? Ouviu alguma coisa desse tipo ou não? Não. Na época de campanha política? Não ouvi por uma. O nosso nicho já estava ali, pronto. Então, todo mundo sabe que eu não era da cidade. Né? Então, todo mundo que votou no Paulo Monteiro sabe que eu não sou da cidade. Não ouvi, não. Não ouvi isso, não. E preconceito também não. O maior preconceito que eu ouvi quando eu batia de porta em porta foi justamente na esfera política. Teve um que eu falei assim, foi ali no bairro de Quietude. Me lembro a rua como se fosse hoje. Não me esqueço, não porque guardei mágoa, tá? Mas porque marcou bastante. Eu fui pedir o voto, o senhor, até um senhor. Quando é jovem a gente tolera, porque o jovem é inconsequente. Mas quando é uma pessoa mais vivida, experiente, a gente pensa assim, meu Deus, o que a vida ensinou para essa pessoa? Nada. E aí eu fui pedir voto. Bati na porta dele. E aí quando ele me atendeu, expliquei todo o trabalho que a gente vinha fazendo e por que de estarmos ali para se candidatar a vereador. Ele falou, riu da minha cara e falou assim, você é o candidato? Aí eu sou. Você não vai ganhar, não. Eu fiquei assim sem entender, mas por que, senhor, que o senhor acha isso? Você é preto. Falou assim? Falou assim, você é preto, preto não tem vez nessa sociedade. Eu até entendi o lado dele. Não tem dinheiro, estou vendo que você não tem dinheiro, pelo seu modo de vestir, você é pobre. Falou desse jeito. E você não vai ganhar, não. Eu falei, mas aí é que tá, senhor. Eu vou ser o mais votado dessa cidade. Aí ele riu de novo e falou, duvido. Aí eu falei, mas quando eu for, vou voltar aqui para te agradecer o voto. Ele, nem precisa, que eu não vou votar em você. Então, camarada, ele desse jeito. Mandou uma narrativa dessa, professor? Desse jeito, mas eu ouvi bastante. Porque assim, eu entendi, eu estava entrando numa esfera que eu nunca tinha participado do pleito. Do pleito, no eleitoral. Então, eu estava entrando numa esfera que alguns deixou legados ruins. E eu entendi que ali eu tinha que fazer a diferença. Alguns o quê? Alguns pretos como nós? Não, alguns políticos. Tá. Esfera política tem muita gente deixando legado ruim. Não tem nada a ver o político com o legado ruim com o preto. Ele na verdade... Mas eu entendi o lado dele. Eu entendi que ele quis dizer, o preto não tem instrução, não tem isso, não tem aquilo, não tem isso. O preto que se condiciona a servir um camarada desse, que eles estavam acostumados. Agora os pretos que foram forjados, assim como os nossos, que começou a trabalhar com 14 anos de idade, o que trabalhou com 9, o que vinha andando de Mangualá até aqui, 30 quilômetros, o que pegava um ônibus para ir trabalhar, o que foi fazer, eu falo morologia em árvore, mas eu fiz contabilidade no 2º grau, aqui no Coutos Busch, tinha 80 vagas, então, para a cidade toda, tá? Eram os 80 melhores alunos, depois edificações, fiz gestão, técnico de transações imobiliárias, e agora eu fiz direito recentemente. Estou fazendo isso há muito tempo. É inaceitável, e existe várias pessoas até dentro da própria política. Quando nós se conhecemos lá perto do pleito eleitoral, eu passei uma situação para o senhor, que eu ia estar na Câmara por conta de um malefício que um grupo empresarial, no ímpeto de querer fazer o aeroporto, falei, pastor, eles estão em detrimento dos interesses de alguns particulares, tem uma senhora assim assado, botaram fogo na casa de outras pessoas, esse aeroporto é uma afronta à legalidade, eles não têm o domínio das áreas, essas audiências aí são todas furadas, inclusive teve uma reunião da comissão lá de vereadores, onde um agente político falou, se o aeroporto sair, várias pessoas vão bater palma. E se não sair, alguns vão bater bumbo. Eu até entendi que era uma espécie de preconceito, ou até racismo religioso. Sim. Porque eu não sabia o que ele estava pensando com isso, né?
Porque eles não estão acostumados, um negro, que nem eu, que nem o senhor, que apesar de ser músico, porque nós temos essa coisa do afrodescendente, nós já temos essa... conseguir criar sinapses neurais de desenvolver uma narrativa educada, de poder escutar um imbecil desse que falar do senhor, esse camarada, desculpa, como o senhor não nominou ele, eu posso chamá-lo de imbecil, porque em 2020 era a época da campanha, o camarada falar, cara, o cérebro não tem cor. Um dos presidentes das maiores potências do mundo era preto igual nós, inteligentíssimo. Eu acho que foi um dos melhores, porque depois veio o outro lá, o Trump, que pensa que excedeu algumas coisas, e agora o Biden está se mostrando que não tem condições físicas para o cargo, né? Porque às vezes, dependendo da liderança que o senhor vai exercer, requer um pouquinho de energia. Então, eu peço como cidadão pré-grandense, vendedor de amendoim, corretor de imóveis, eu peço desculpas por essa afronta, essa imbecilidade desse camarada. Mas para o senhor ver, não é só dele. Naquela mesma época, um agente político de certa expressão criou essa narrativa. Eu mostro depois para o senhor o vídeo, porque um outro vereador que estava presidindo a comissão de implantação do aeroporto, ele estava gravando as audiências, né, lá, as comissões, e não esperava que a pessoa estava tão nervosa, falou, não, essas pessoas, se o aeroporto sair, alguns vão bater palmas, se não sair, outros vão bater bumbo. Eu falei, cara, eu achava essa pessoa tão melhor, eu achava que ela tinha vários predicados, e quando as pessoas colocam o seu interesse pessoal, porque infelizmente na política o senhor sabe que tem muitos interesses subjetivos, muitos. Elas acabam se perdendo, né? Então, mas André, eu estou resolvido. Isso não me machucou em nada, não. E pelo contrário, eu vi até pelo ponto de vista positivo do que ele falou. Que de fato, na nossa nação, o negro ele é discriminado. E alguns próprios negros também se discriminam. E eu nem levo para esse lado, porque não vale a pena. Jogar a pena ao ar e depois tentar recolher. Que não vai conseguir.